Você por aqui vai abrindo sua Bíblia aí. 2 Timóteo. Não é Tessalonicenses, não, é Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. É a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Troca aí, por favor. Antes de olhar esse texto, eu quero mais uma vez agradecer você, mamãe, que pôde estar presente aqui. É muito bom para a gente, é uma alegria ter você com a gente. E hoje a nossa reflexão vai ser voltada... Tem Timóteo na Bíblia em cima aí? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Nossa reflexão vai ser voltada para as mães, mas você que é pai, você que é filho, filha, tenha certeza que também é para você, e gostaria da sua atenção para que você entendesse e ouvisse aquilo que Deus tem a tratar com a gente hoje através da sua palavra. Vamos lá, vamos jogar o texto aí. Lembro da sua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e sua mãe Eunice, e estou certo que habita também em você. A versão NAA. Antes de entrar aqui na nossa reflexão, quero te contextualizar para você entender, e quando eu fiz o estudo do texto, eu fui entender o porquê que Deus colocou no meu coração. Falou comigo muito claro que deveria ser esse texto para a gente bater esse papo hoje. Essa carta é do apóstolo Paulo, endereçada para Timóteo, o pastor, discípulo de Paulo. Paulo estava preso na sua última prisão, numa pior prisão possível. Pra você ter noção, as pessoas saíram dali com lepra ou então direto para ser enterrado. Paulo estava ali, uma terrível prisão, e Paulo, com muito amor e com um senso de urgência pelo Evangelho, ele prestes a morrer, ele estava ali pronto para dar o próximo passo para ser decapitado, mas a preocupação de Paulo era com o Evangelho. E eu vou mostrar isso para você. Para você ter noção do contexto, um rapaz, sem vergonha chamado Nero, ele manda tocar fogo em Roma. Em Roma tinham 14 bairros. Dentro desses 14 bairros, 10 bairros de Roma foram todos incendiados, destruídos. Somente 4 deles ficaram de pé. E, intencionalmente, Nero fez isso. Por quê? Porque nesses 4 bairros estavam ali, predominantemente, judeus e cristãos. Então, Nero, querendo incriminar os cristãos, ele não tocou fogo, colocou fogo nesses 4 bairros. E, a partir disso, Roma começa uma perseguição contra a igreja. Uma perseguição ferrenha. Para você ter noção, Roma gostava de crucificar os outros. Não tinha mais madeira para crucificar cristão. Os cristãos começaram a ser mortos, amarrados nos postes, imagina uma cidade toda queimada, e eram usados como tochas vivas. Amarrava no poste, jogava piche, tacava fogo. Perseguição. Eles queriam acabar com o Evangelho, acabar com todos os cristãos. E eu meditando nesse texto, pensando nesse show pornográfico que teve esses dias aí, que você sabe, uma desconstrução do ser humano, uma guerra contra a família, uma guerra contra a igreja, não está muito diferente dos nossos dias que a gente tem vivido. E eu quero tirar lições na vida de Timóteo, que foi o sucessor de Paulo, alguém que teve um investimento do apóstolo Paulo na vida dele,
mas alguém que de uma forma muito privilegiada foi discipulado desde criança, desde a sua infância. E o texto nos diz isso. Então você pensa numa criança que foi cuidada pela sua mãe, pela sua avó, e na sua juventude foi discipulado por Paulo, alguém que ia dar continuidade na pregação do Evangelho, no crescimento do reino de Deus, mas foi fundamental o seu crescimento, o seu lar, a sua educação, a sua mãe e a mãe da sua mãe. Eu quero ressaltar a importância de você, da sua vida, mãe, para que nós possamos sonhar, pensar, imaginar um futuro, presente e futuro, melhor para os nossos filhos. Porque você há de concordar comigo que o negócio está muito esquisito. Eu não sei se você, pai e mãe, pensa nisso, qual o futuro que o seu filho e sua filha vai ter. Não estou dizendo só pessoalmente, estou falando de mundo. O que eles vão viver? É só você pensar na sua geração, na geração dos seus filhos. O que eles estão vivendo que você não viveu? E, infelizmente, o mundo vai de mal a pior. As coisas estão cada vez mais escrachadas. A perseguição, a conspiração contra a família, contra os princípios da palavra, estão cada vez piores ou mais sendo desvendados. Voltando a falar do show da Madonna, se é que a gente pode chamar de show, se você não se escandaliza com aquilo ali, eu não sei mais o que pensar. E eu não estou falando só desse episódio lamentável da nossa sociedade, não, mas de tantos outros. Tantos outros. Eu recebi a notícia, esses dias, que lá no Rio Grande do Sul, um abrigo que não foi inundado, acolheu outras pessoas. E já tivemos vários casos de abusos de criança dentro desse abrigo. Em meio a tudo aquilo, aquele terror, eu não consigo chamar de ser humano, mas é um ser humano que consegue abusar de uma criança. Se não bastasse todo o terror psicológico que essa criança está vivendo. Aí a gente tem que pedir a Deus para que tire os sentimentos ruins do nosso coração, para a gente continuar vivendo e respirando em paz. Mas eu quero trabalhar com você, porque quem me conhece sabe que eu não gosto de falar de política, eu não gosto de ficar falando de, sei o quê. A gente tem que pensar de forma prática e objetiva o que eu e você podemos fazer para um mundo melhor. O que eu e você podemos fazer, em especial hoje você como mãe, para que o seu filho, a sua filha, viva e contribua para um mundo melhor. Porque senão vai entrar geração e sair geração, choramingando por dias terríveis que a gente está vivendo. E nós podemos mudar isso. Não escutei nenhum amém, mas tudo bem, eu acredito que vocês não acreditam também. Nós podemos mudar isso. Acredite você. Faça a sua parte dentro do seu lar. Mas vamos lá, vamos para o texto. Timóteo começa dizendo assim, Paulo começa dizendo para Timóteo assim, Timóteo, eu lembro da sua fé. Quando Paulo diz assim, lembro, é porque é algo que ficou marcado na mente de Paulo. Porque é algo que foi muito claro para Paulo, uma fé sincera, uma fé sem fingimento.
Lembro ele fala da fé de Lloyd, da avó e da mãe. Lembro de quem? Da sua fé. Sem fingimento. Mamãe, papai, se os seus filhos trouxerem à memória hoje a referência de fé que eles têm sua, eles podem dizer como Paulo: a minha mãe tem uma fé genuína. Eu já falei isso aqui uma vez, e eu repito, a maior herança que meu pai e minha mãe deixam para mim é a minha fé. A fé que eu aprendi a ter em Deus através da vida deles. Estava orando com minha mãe ali agora, estava agradecendo a Deus, porque eu aprendi, eu tive o privilégio de ter uma mãe de uma fé sem fingimento. Mãe, você consegue reconhecer a importância do seu filho e a sua filha olhar para você e poder reproduzir uma fé genuína? Uma fé que eles podem lembrar, e você vai ver no texto que Paulo lembra com alegria, com orgulho, com satisfação da fé que ele via no seu discípulo, na prática. Uma fé sincera. Aí você vai ver no texto, lembre-me da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou. Primeiramente, ou seja, começou em alguém. Aí ele cita a avó. Lloyd. A fé que habitou na sua avó. Não é uma fé que de passagem, uma fé que habita, uma fé presente, uma fé sincera. Não é momentos de fé. Nesse momento a gente acredita. Nesse momento, não. É uma fé em todas as circunstâncias. É uma fé que não importa o que aconteça, continua firme no Senhor. Uma fé que inspira pessoas. Uma fé que habita. Você consegue pensar? E eu gostaria que você pensasse nesse momento. Se o seu filho, sua filha, seguir exatamente os passos da sua fé, alguém pode olhar para ele ou para ela e dizer assim: é exemplo de fé. Exemplo de fé. Você vê no texto que quando Paulo fala assim, a mesma fé que habitou em sua avó Lloyd, em sua mãe Eunice. Você consegue perceber as 3 gerações de discípulo? Lloyd discipula sua filha Eunice. Eunice discipula seu filho Timóteo. Você consegue entender a importância de você como mãe, especialmente, pai também, mas você como mãe hoje, chamar a responsabilidade e discipular seu filho, ensinar o seu filho, sua filha. Mas eu conheço de cor, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e até quando jamais se afastará dele. Eu não estou perguntando se você conhece o versículo de cor, a Bíblia de cor. Eu estou perguntando se você discipula seu filho. Se você investe na vida do seu filho. Seu filho tem livro de devocional? Sua filha tem? Quantos livros de devocional você já deu para o seu filho e sua filha? Não precisa responder, só pensa.
Quanto que você investe na vida espiritual do seu filho, da sua filha? Quanto tempo você já investiu para ensinar os princípios da palavra de Deus para o seu filho, sua filha? Às vezes a gente, como pai e mãe, a gente erra muito em pensar só na área profissional dos nossos filhos. Aí se torna um grande profissional, mas não é um discípulo de Jesus. Aí fica milionário, mas infeliz. Quantos filhos? Sucesso na vida, decepção para os pais. Qual filho, qual filha que você almeja ter? Nós precisamos fazer a nossa parte como pai e mãe. Nós precisamos formar filhos, filhas, que vão formar pessoas, filhos de outros que não têm pais, mães, que são referência, que são boas referências. Só que a tarefa é minha e sua. Você, mãe, eu não sou mãe, então não sei. Mas você, mãe, você sabe muito bem a influência que você tem no seu filho, na sua filha. A sua presença, o seu tempo investido com seus filhos. Infelizmente, tem muitos pais que pecam, não só no início da vida, mas durante toda a vida de seus filhos. Criam seus filhos à distância. Não coloca seus filhos na sua agenda. Trabalham e só trabalham. E o filho está com 5, 6, 10, 15, já vai para 20, e você continua sem ter tempo para o seu filho, sua filha. Não, mas eu oro, pastor, todos os dias antes de trabalhar. Não adianta só orar. Que é isso, pastor? Não adianta só orar. Aí nós temos hoje vários adolescentes jovens que não têm autoconfiança, que não conseguem encarar uma dificuldade, que não conseguem encarar um não na rua, que não conseguem encarar a ausência da mãe, a ausência do pai. O papel de discipular filho e filha é meu e seu. A gente aprende com Lloyd e Eunice fenômenos. A formação de um jovem, se você for estudar, você vai ver que Timóteo era um rapaz muito tímido, vivia doente. Não tinha um físico muito bonito, nem uma saúde muito boa, mas tinha uma saúde espiritual excelente. E isso fez toda a diferença na vida de Timóteo. Eu gostaria que você saísse daqui hoje como mãe, disposta a colocar como prioridade a formação espiritual, caráter do seu filho e da sua filha. Filhos como flechas, flechas que vão acertar o alvo, flechas que vão atingir um objetivo. Eu aprendi, a gente tem trabalhado muito discipulado com a juventude. Eu aprendi que se a gente não, uma igreja que não faz discípulo, se a gente não fizer discípulo, a igreja vai morrer nessa geração. Se os discípulos não fizerem discípulos, a igreja vai morrer na próxima geração. Se nós não fizermos discípulos
intencionalmente, ensinando a serem discipuladores que vão discipular outros, não tem esperança para a igreja. E hoje você vê o quê? Falta de referência. Falta de pessoas como Paulo, discípulos de Jesus, que dizem assim, ó, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Minha filha, mamãe faz isso? Então não faz. Imita a mamãe. Você já viu o tempo que mamãe investe com Deus? Diário. Você já viu como que a mamãe tem a vida de oração? Você já viu como é que a mamãe estuda a palavra? Você precisa fazer isso. E você, como mãe, tem que ser alguém que sua filha olhe e pensa assim, eu quero ser igual à minha mãe. Eu quero ser igual à minha mãe. Seu filho pode olhar para você e te imitar? Ele vai estar imitando Jesus? Ela vai ter um relacionamento saudável com Deus? Eu sei que a responsabilidade é muito grande. Mas você precisa assumir essa responsabilidade. Você é a autoridade que Deus colocou aqui na terra sobre seu filho e sua filha. A multiplicação de discípulos precisa começar em casa. Olha lá, por favor, joga o capítulo 3, versículo 15, 14. Olha ali, acompanha comigo ali, ó. Paulo falando a Timóteo, tá? 2 Timóteo 3, 14 e 15. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e que acredita firmemente. Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu e acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu. E que desde a infância, você conhece o quê? O que é as Sagradas Letras? Não ouviu? O que é a Sagrada Letra? Palavra. Timóteo, Paulo é testemunha de que a mãe de Timóteo ensinava a palavra desde a infância. Aí tem gente que acha que é sorte. Fulano tem tanta sorte, não é só os filhos dele, a filha dele. É, sorte. Desde a infância, você conhece as Sagradas Letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Torná-lo sábio? Você quer que seu filho seja sábio? Ou você quer que seu filho, sua filha, tomem decisões na vida que vão destruir a vida deles? Ensine a palavra. Ensine as Sagradas Letras. A gente não pode estar preocupado com tudo e esquecer do que é principal, primordial, essencial. A gente está errando nisso. As nossas crianças estão sendo discipuladas pelo YouTube. Os nossos filhos estão sendo discipulados pelo TikTok. Estão sendo discipulados pelos rios do Instagram. Não sei o quê. E nós estamos perdendo os nossos filhos. Estamos perdendo os nossos filhos. Não adianta. Nós temos aqui as Déboras, mãe de oração, que é uma bênção. Mas não adianta vir para a igreja e ficar de joelho a vida inteira, se não se ajoelha com seu filho em casa para orar. Se não ensina eles a ler a palavra, a estudar, dá fundamento, base para eles.
oração. Orar e ação. Orar e fazer a sua parte. A gente está esquecendo de fazer a nossa parte. E estamos perdendo os nossos filhos para o mundo. Você viu uma geração de adolescente fazendo coisas que você na sua juventude não fazia. Que loucura. Só que não adianta olhar para esses dados, olhar lá para a ponta e chorar. E a gente tem que voltar. Aonde que a gente está errando? Aonde que isso está começando? Aonde está começando a ser reproduzido isso? É dentro do lar. E é por isso que as famílias estão sendo cada vez mais atacadas. E a gente está preocupado em só trabalhar, em colocar dinheiro dentro de casa e dar roupa nova para os nossos filhos. Nós precisamos acordar. Muito mais do que postagens emocionadas como mãe, como filho, nós precisamos acordar para essa batalha espiritual que a gente vive e estamos perdendo essa batalha. Nós não criamos filhos para povoar o inferno. Deus tem misericórdia, Senhor, está repreendido. Tá, mas você está cumprindo bem seu papel? Você precisa discipular seu filho e sua filha. Se seu filho e sua filha é a coisa mais importante para você aqui, você precisa dar prioridade para eles. Eu peço a Deus todos os dias para ser um pai melhor. Eu sinto que eu preciso melhorar demais como pai. Às vezes, as pernas tremem pela responsabilidade de ter que educar, discipular, criar filhos que venham ser referências para essa nação, para a geração deles. Só que não adianta só orar. A gente precisa reorganizar a nossa agenda e, assim como Lloyd e Eunice, investir tempo para ensinar, lendo e na prática as sagradas letras, a viver com sabedoria aqui na terra, ser inteligente. Você já reparou que às vezes você olha e fala assim, cara, não acredito que a pessoa está fazendo um negócio desse, cara. Cada dia a gente fica mais horrorizado com o que está acontecendo. Ah, a culpa é do Lula, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é de não sei quem, de prefeito. A culpa é de Eva, a culpa é da serpente, a culpa é do capeta. A gente precisa antecipar. Ah, não, vamos correr atrás, gente. A igreja. Correr atrás vai chegar atrás. A gente precisa antecipar. Aonde que eu estou errando? Vou corrigir isso. Não adianta só reconhecer o erro. Aonde que eu estou errando? O que eu posso fazer diferente? O que eu tenho que fazer? Aonde que eu preciso mudar? E mudar. Não adianta hoje sair daqui da igreja chorando, sabe? E amanhã continuar fazendo as mesmas coisas. E orar por resultado diferente. Não vai funcionar. Eu acredito de verdade que nós temos as mães aqui presentes. E é o meu desejo, a minha oração, que vocês, que nós saiamos daqui hoje, decididos a virar esse jogo. Decididos a não só criar nossos filhos, mas criar discípulos dentro da nossa casa. Filhos e filhas que podem
que possam reproduzir a nós, e elas estarão imitando a Cristo. Esse é o segredo para a gente virar esse jogo. Assim como Paulo, quando você para pensar Paulo, cara, Paulo sabia que ele estava prestes a ser morto. Você consegue perceber que Paulo, nesse momento, nessa situação, nesse sofrimento, passando frio, passando fome, passando sede, a preocupação dele era com o avanço do Evangelho. É para que o Evangelho não morresse junto com ele. E ele fala: Timóteo, você é a esperança para a igreja. Timóteo, não desanima, fica firme, seja exemplo no proceder, seja exemplo no conhecimento da palavra, multiplica discípulos. Essa era a preocupação de Paulo, para momentos depois de ser degolado. Qual a sua preocupação hoje? O que realmente motiva você? O que faz o teu coração bater mais forte, acelerado? O que é a sua prioridade hoje? Seja sincero, pensa. Qual a sua prioridade hoje? Não, pastor, minha realização profissional, e eu vou dar minha vida por isso. Vai ser um ótimo profissional, beleza, bênção. Mas tem ótimos profissionais hoje chorando porque perderam suas famílias. Você já reparou, já percebeu que nós não precisamos de muito para viver, para ser feliz? De verdade. Gente, não estou aqui de hipocrisia, eu quero, se eu puder, eu quero tudo do melhor. Quero. Mas eu não dependo do melhor para ser feliz. Se o dia lá em casa estava conversando, a gente não está aguentando mais olhar para o ovo. Não aguenta mais olhar para o ovo. Não pode enjoar não, filho. O ovo é saudável demais e é bênção. A mulher está serinha lá atrás. Mano, não aguento mais sentir cheiro de ovo. Eu falei, estou na dietinha aí, preciso comer bastante ovo, enfim. E é barato, coisa boa. Não sei nem por que estou falando isso. A gente quer o melhor sempre, sim. Sim. Só que o que é o melhor para o seu filho, para sua filha que você deseja hoje? É encher ele de presente? É dar uma mesada de R$1.000? Que isso, pastor? Fala, Deus. Pode falar, fala, Deus. Teve gente que até acordou, impressionante, né? É isso que move você? Eu conheço um monte de adolescente que ganha uma mesada boa e está gastando com cigarro eletrônico, com caipirinha, porque os pais têm muito dinheiro para dar, mas não são bons exemplos. Aí os filhos estão se afundando em vício, em sexo, pornografia, homossexualismo, e a lista vai por aí. O que você deseja para o seu filho? Mamães, o que você almeja para o seu filho, para a sua filha? Qual o legado que você quer deixar para eles, para elas? Eu gostaria de orar com você nesse momento. Feche seus olhos, por favor. Timóteo teve o privilégio de ser discipulado por sua mãe, por sua avó. Eu não falei, mas o pai de Timóteo, a gente entende, ele era grego, a Bíblia afirma isso, e a gente entende que ele não era convertido. A sua mãe sozinha discipulou seu filho Timóteo. Ah, mas porque o marido não ajuda? Ah, porque a esposa não ajuda? Faça a sua parte. O pai de Timóteo não era um bom exemplo para ele. Isso não foi determinante
formação de Timóteo. A responsabilidade é sua. Assuma a sua responsabilidade. Peça a Deus nesse momento para te capacitar. Fale com Deus nesse momento. Deus trouxe você aqui hoje para que você assuma esse compromisso. Para que você, de uma forma muito humilde, sincera, pensasse, refletisse e reconhecesse o que você precisa melhorar, aonde você precisa melhorar, o que você aprendeu hoje você precisa colocar em prática. Fale com Deus nesse momento. Você sabe como é que está o relacionamento do seu filho, da sua filha com Deus? Você acompanha isso? Eu quero convidar você hoje a investir nesse relacionamento mais importante. Eu quero dizer para você que é tão importante quanto o relacionamento com você, para não dizer mais importante. Seu filho e sua filha se relacionam com Deus? Você pode ter a alegria e o privilégio de falar assim: Senhor, obrigado, porque meu filho e minha filha é exemplo até para mim. Agradeça a Deus por esse filho, por essa filha. E siga os passos dele e dela. Esse é o segredo para ter um lar saudável, feliz, paz. Fale com Deus, seja muito sincera com Deus. Deus trouxe você aqui hoje para você ouvir isso. Não é o pastor Davi que está falando com você. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Antes de orar, olha para mim rapidinho, por favor. Interrompe a tua oração, olha para mim aqui. Estou lembrando aqui de um caso que eu passei com meu pai e minha mãe. Quando eu era adolescente, eu falei para o meu pai uma vez assim, meu pai e minha mãe, eu falei assim: pai, estou a fim de ir para a igreja hoje não. Aí eu lembro da cara do meu pai me olhando assim: é? Coloca a roupa, se arruma, você vai assim mesmo, sem vontade. Pai, mãe, vocês são autoridades impostas por Deus sobre a vida dos seus filhos. Meu filho fez 18 anos, 20, mora sozinho, independente. Enquanto mora no seu lar, ele tem que te obedecer, te respeitar. Quem manda é você. Eu sei que tem muito pai e mãe que não tem autoridade dentro de casa porque não é bom exemplo e acaba perdendo autoridade. Se é seu caso hoje, peça a Deus misericórdia e se acerta. Seu filho precisa da sua autoridade sobre ele. Se ele não aprender a respeitar a autoridade dentro de casa, ele vai ter que aprender na rua. E na rua dói muito mais. Assuma seu papel de mãe, de pai, imperfeito que nós somos. Mas no seu relacionamento com Deus, Deus vai te orientar: faz isso, faz aquilo, se liga nisso, corta isso, afasta isso, orienta aqui, traz para cá, faz isso para ele ver você fazendo, que vai te imitar.
Decida hoje sair daqui disposto, disposta a se esforçar para ser uma mãe melhor. Eu sei que assim como eu, você pode melhorar. E esse é o desejo de Deus para você, para a gente essa noite. Amém?